Igreja Universal do Reino de Deus, quero te dar 2 motivos para que você tome muito cuidado, analise. Na realidade, eu diria até para você não fazer parte dessa igreja. Como assim, né? Calma, calma, não precisa ficar nervoso. Eu gostaria de pensar com você o porquê a gente tem que ter cuidado com igrejas como a Igreja Universal. Eu fiz um outro vídeo, você pode depois clicar aqui na descrição do vídeo, tá lá o link, sobre a igreja Deus é Amor. E teve muita controvérsia, né? Muita gente chateada, muita gente deixou ali comentários indignados com o que eu falei. Mas aqui eu quero que você reflita a partir da palavra de Deus se essas igrejas elas condizem com o que está escrito na palavra, não comigo, não com o que eu penso, mas o que a palavra nos revela. E por isso eu quero fazer esse vídeo para te ajudar, para te alertar, para tentar mostrar para você que nós precisamos seguir o que a palavra de Deus fala e não aquilo que aparenta ser bonito. Como dizem, né, nem tudo que reluz é ouro. E hoje eu quero falar com vocês sobre a Igreja Universal. Mas antes, quero me apresentar, vai que você caiu de paraquedas aqui, né? Gostaria de dizer que você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Meu nome é Alba e esse é o canal Pouco Tempo. E eu falo nosso porque esse canal é meu, mas pode ser seu. Basta você se inscrever. Se você quiser comentar, fazer perguntas, mandar esse vídeo para outras pessoas, fique à vontade, esse canal é nosso. Então já se inscreve aí, deixa o like, compartilha, que vai ser muito bom. E hoje esse vídeo está saindo no dia 9 de julho. E por coincidência, acredite, por coincidência, hoje é o aniversário da Igreja Universal do Reino de Deus, que foi fundada dia 9 de julho de 1977. E por acaso, eu digo que por acaso, porque eu estava estudando para fazer esse vídeo, trazer algumas informações e fui surpreendida que é bem nessa data mesmo. Então, palminhas aí. Bem no dia do aniversário vai sair esse vídeo aqui sobre a Igreja Universal. Então, pra gente falar, antes que eu fale os 2 motivos, eu queria expor para vocês, primeiro, a história da Igreja Universal e o seu líder, né? Então, vou começar aqui pelo líder, Edir Macedo. É o líder dessa igreja, e ele já está aí na casa dos 80 anos, né? Ele nasceu no mês de fevereiro e já fez 80 anos. Ele é um homem bem sucedido, é o bispo de uma das maiores igrejas do Brasil e é o líder religioso mais rico do Brasil, segundo a Forbes. E tudo que eu vou falar aqui, gente, eu tirei aí fontes da internet, né? G1, Forbes, o próprio site também da Igreja Universal. Então eu fiz uma pesquisa aí e a partir dessas fontes, né? Então vamos lá. A Forbes fala que ele tá com patrimônio aí de 2 bilhões de reais, então bem sucedido porque ele é um empresário, ele é o bispo de uma igreja, é proprietário do Grupo Record e da televisão Record, e a Record é a segunda maior emissora televisiva do Brasil. Então, muito grande aí, né? Ele comprou em 1989. E ele viveu uma vida aí cheia de controvérsias, né? Em 1992 ele foi preso, ele ficou 11 dias preso e ele foi acusado por charlatanismo, estelionato e curandeirismo. Depois ele foi solto e o caso foi arquivado por falta de provas, mas isso acabou, esse fato, se tornando algo bem interessante para a vida dele. Tem até clipe, né, que coloca ele lá preso e tal, na biografia dele, porque como nós cristãos sabemos que a história da igreja é marcada por muita injustiça, onde grandes líderes foram presos e até mortos pelo evangelho, então para ele ficou um pouquinho bonitinho aí ser preso, né? Fez uma boa propaganda para ele. Em 2009, ele sofreu mais acusações sobre lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. Isso em 2009. Em 2011 a mesma coisa. Ele foi acusado também por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. E ele foi absolvido, acho que os processos foram arquivados e tal, mas ele sofreu essas acusações. Em 2013,
ele foi processado por fraude e lavagem de dinheiro, tanto nos Estados Unidos quanto na Venezuela. E esses fatos aí, eles são públicos, né? O que eu tô falando pra vocês, você encontra facinho aí na internet. E que acaba sendo, assim, uma controvérsia, uma mancha aí na história dele, né? E como eu disse, essa igreja, ela foi fundada em 1977. Edir Macedo, ele veio ao evangelho, ele nasceu numa família católica, mas ele veio a ser protestante aos 19 anos de idade, e ele, um rapaz ativo, visionário e muito para frente, né? Então ele, com teclado, começa sempre simples, né? Ele de uma forma muito simples, ele participava de uma igreja, o nome dessa igreja eu até anotei aqui, deixa eu ver aqui se eu acho, onde eu anotei. Ele participava da igreja, esqueci, mas é a igreja pentecostal também. Aí depois, em 1975, ele abriu uma igreja, saiu dessa que ele fazia parte, abriu uma outra chamada Cruzada do Caminho Eterno, depois mudou o nome para Casa de Bênção e finalmente ele chegou a esse nome, Igreja Universal do Reino de Deus. E ele abre essa igreja com seu cunhado, Ronildo Ribeiro Soares, mais conhecido como R.R. Soares, é cunhado dele. Eles abriram a igreja juntos e começaram juntos, então já começaram assim bem intensos, e essa igreja ela logo começou a se expandir muito. Essa expansão era algo já na visão deles, dentro da teologia da prosperidade, então fez muito sucesso, principalmente nas periferias, regiões mais carentes, né, bairros mais carentes. E essa igreja ela foi crescendo a ponto de todos os estados do Brasil ter igrejas universais. E nas cidades, de um modo geral, você encontra mais de uma dessas igrejas pelos bairros da cidade. Elas costumam ser grandes, então sempre eles têm essa visão de grande, de crescimento, de números, né? Eles são bem apegados aos números e tornou uma expansão muito grande. O Edir Macedo ele queria expandir para os Estados Unidos e outros países, mas o R.R. Soares segurou o negócio, não queria, né, essa expansão aí. Então eles tiveram uma divergência e acabaram se afastando, ficando só o Edir Macedo à frente da Igreja Universal e o R.R. Soares abriu então uma outra igreja que nós podemos falar um outro dia e que a gente sabe, né? Tem canal de TV, também é uma igreja grande, também faz muito sucesso pelo Brasil, nas periferias e por aí vai. E o crescimento ele foi grande mesmo. Hoje, segundo alguns dados da própria igreja, é dito que a igreja tem mais de 6 mil templos, 25 mil pastores, 6 milhões de adeptos em todo o mundo, alcançando 200 países, e ela hoje está na casa da 29ª maior denominação cristã do mundo. Então ela é muito grande, Não é à toa esse patrimônio aí do Edir Macedo de 2 bilhões de reais, né? A igreja também tem um grande patrimônio, mas ele como sendo o chefe, o dono, o bispo, o responsável pela igreja, então ele abarca toda essa fortuna. Porque a igreja tem hospitais e eles fazem também muitas coisas de caridade, de ação social. Eles têm muitos programas de ações sociais que você também pode ver aí na internet. Eles têm canal de emissora de TV, de rádio. Eles têm um hospital. E segundo a Intercept Brasil, eles dizem que a cada 4 meses a igreja arrecada 33 bilhões de reais só de ofertas. Né, segundo essa mídia, né, diz que a cada 4 meses eles arrecadam 33 bilhões de reais. Então é muito dinheiro, né? É uma coisa muito grande, tanto em números de templos, de adeptos, de igrejas, de bispos, e eles têm tudo isso daí. E o grande marco dessa igreja é a teologia da prosperidade.
Teologia da prosperidade ensina que a fé em Deus resulta em bênçãos materiais e saúde física, sendo a prosperidade vista como um sinal da bênção divina. Então esse é o ponto central dessa igreja, a bênção divina. E essa bênção, ela vem de forma financeira, ou na questão de saúde, ou na questão amorosa. Então envolve a vida da pessoa aqui na Terra, né? É o bem-estar aqui na Terra. E o que eles fazem, as programações são voltadas para isso. Por exemplo, na internet mesmo eu puxei alguns temas de alguns cultos, de algumas programações, né? Você leva, por exemplo, um cordão de ouro, um carro, você faz sacrifícios financeiros, levando isso para Deus, e então Deus é comprometido a te devolver em prosperidade o esforço que você fez. Então isso é uma coisa muito forte nessa teologia da prosperidade. E por fim tem mão forte e a unção da rosa, com óleo consagrado do Sinai. Então eles gostam muito desses símbolos, né? Trazer coisa de Israel, a água lá do Jordão, o óleo consagrado lá no Sinai, a pedra trazida do Monte das Oliveiras, e por aí vai, que são símbolos, que são coisas que as pessoas têm e elas se apegam a isso, né? Coloca o copo d'água em cima da televisão enquanto o pastor lá tá orando, porque aquela água vai receber vai receber algo místico, e aí você tomando isso vai te trazer coisas incríveis na sua vida, né? Então é muito forte isso daí. E outro símbolo grande que eles têm é o Templo de Salomão, que foi construído lá no bairro do Brás, em São Paulo. Gastou 680 milhões de reais para ser construído e hoje se tornou também um local de peregrinação, onde visitantes vão ver aquela coisa grandiosa, remetendo ao Templo de Salomão. Então veja que esses símbolos de Israel estão muito fortes e ligados como um chama para as pessoas, né? E se eu te disser que esta igreja no Brasil custou quase 700 milhões de reais e é uma das mais caras do mundo? Localizado na cidade de São Paulo, o Templo de Salomão da Igreja Universal é a igreja mais cara do Brasil e uma das mais caras do mundo. Construído no ano de 2014, o Templo de Salomão abrange um espaço de 35 mil metros quadrados, o equivalente a 5 campos de futebol. O Templo de Salomão assume o posto de maior espaço religioso do país em área construída, que é 4 vezes maior do que o Santuário Nacional de Aparecida. A obra durou 4 anos e custou 680 milhões. O bispo Edir Macedo mandou vir de Hebrom, em Israel, 40 mil metros quadrados de pedras usadas na construção e decoração do templo. 12 oliveiras foram importadas do Uruguai para reproduzir o Monte das Oliveiras. Na área construída, há ainda espaço para 60 apartamentos de pastores que estão a trabalho no templo, incluindo um para o bispo Edir Macedo. Atualmente, é um dos pontos turísticos mais visitados do Brasil, chegando a receber cerca de 400 mil fiéis por mês. E você, já visitou o Templo de Salomão? Eu quero te dar agora 2 razões para que você... Eu ia usar a palavra fuja, mas eu não sei, né? Eu não quero te ofender. Mas para você ter muito cuidado. Eu sei que tem gente que tem um vínculo tão grande com a igreja, e eu vejo isso nos comentários do outro vídeo que eu fiz sobre a igreja Deus é Amor. Há um vínculo, há coisas que a pessoa olha pra mim e fala: você não sabe de nada, você tem que calar sua boca, você não pode julgar. O pessoal falou várias coisas. Mas, por exemplo, a questão do julgar, Deus diz que Jesus falou, né, que nós podemos julgar pelos frutos. É o fruto, é o que você vê. Então você pode, através do fruto, discernir se aquela árvore é boa ou ela é má. E aí você pode, então, experimentar desse fruto ou recusar esse fruto. E é isso que eu quero mostrar para você. Você deve saborear esse fruto ou você deve recusar, não é? Então eu quero te dar aqui 2 razões de que há um entendimento de que essa árvore está produzindo maus frutos. A primeira razão é a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela não é cristocêntrica.
Cristocêntrico a gente costuma usar como Cristo no centro. Cristo, a gente vive em função de Cristo, entende? A Igreja Universal, ela não tem Cristo no centro, ela tem o ser humano. O ser humano que é carente, o ser humano que é desprovido, o ser humano que necessita. Então tudo deve ser feito para que esse ser humano seja suprido às suas necessidades. Mas esse é um engano. A nossa vida deveria ser voltada para Cristo. O que Cristo deseja? Como eu posso honrar a Cristo? Como eu posso viver para a glória de Cristo? Mas o que a gente vê na teologia da prosperidade é o contrário. Eu quero dinheiro, eu quero uma vida feliz, eu quero uma vida boa, então nos relacionamentos, eu quero um casamento aí perfeito, saudável, maravilhoso, eu quero ser rica, ter carro, ter dinheiro, né? Ter a riqueza aí do Edir Macedo, pense, esses 2 bilhões aí de reais, quem não gostaria de ter esse valor na conta, né? Poder viajar para onde quer, poder comer o que quer. Mas, gente, a vida não é resumida a essa existência. É isso que a palavra de Deus nos mostra. A vida tem mais. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não, nem chegou no entendimento humano o que Deus tem para nós. Não é essa vida. Não é essas coisas. Mas a Igreja Universal, ela gira em torno da satisfação do ser humano. E aí acaba que esse ser humano ele é enganado, porque ele se relaciona com Deus como um meio de negócios. Olha, Deus, eu te dou aqui um salário sofrido que eu tenho, eu te dou o único carro que eu tenho. A pessoa barganha com Deus. Eu vou te dar isso e aquilo, e então o Senhor vai me dever. O Senhor vai fazer isso comigo. Confunde Israel com a igreja. Em Israel, as promessas de Deus para Abraão, Isaac e Jacó eram promessas de ser bênção para as nações, mas também tinha atrelado sim uma bênção financeira. Mas isso não está agora para nós. É claro que todas as bênçãos são dadas por Deus. É claro que Deus exalta uns e humilha outros. É claro que da mão de Deus vem a riqueza. Vem sim a bênção. E nós precisamos ser gratos pelo que Deus nos dá. Mas o evangelho não está em função de me agradar. O evangelho não está em função de fazer a minha vida ser confortável. É muito pouco. Paulo falou, se a gente esperar por Cristo apenas nessa vida, nós somos os mais infelizes. Você acha que você vai ser feliz tendo dinheiro e fama e riqueza e essas coisas? Só isso. Deus tem mais para nós. Então, o relacionamento da pessoa com Deus, ela é desviado. A visão exata de Deus, ela é ofuscada com essa fumaça chamada prosperidade. Isso tem afastado as pessoas de Deus e é um perigo. É um perigo ir para a igreja para ter coisas. Na realidade, a gente vai para a igreja porque nós já temos em Cristo todas as bênçãos espirituais. Então a teologia da prosperidade é um câncer, é um perigo que afasta as pessoas de Deus. Então tome cuidado com igrejas que o foco é a teologia da prosperidade. E em segundo e último motivo, que nós devemos ter cuidado com essa igreja, é toda igreja que tem dono. Igreja que tem dono é problemático. O Edir Macedo, ele é o dono da Universal. Ele é o proprietário. Quando ele falecer, provavelmente vai passar para os filhos ou para a cúpula dele ali. Mas isso é um perigo. A igreja, meus irmãos, não deve ter dono. O dono é Cristo, Cristo é o cabeça. O restante é tudo membro. Um dono é problemático porque ele acaba sendo seduzido pelo Deus chamado Mamon, o dinheiro. E isso é um problema quando o pastor ele se torna o dono e aí agora a questão financeira fica tudo nas mãos dele. Eu faço parte de uma igreja, na minha igreja tem pastor, mas lá, por exemplo, o pastor não tem acesso ao dinheiro da igreja, aos cartões de banco da igreja. Lá há uma transparência muito grande sobre o que é feito com esse dinheiro, tudo voltado para o reino de Deus e para o povo de Deus. Então uma igreja com dono não é bíblico, não é bíblico. A igreja ter um representante, um dono, onde ele manda nos pastores, onde ele manda na finança,
onde ele faz e acontece tudo, a Bíblia, na realidade, manda a gente ter cuidado com os pastores dominadores. Os pastores dominadores é aquele que acha que é dono de tudo. Não, o dono é Deus. E a igreja, a melhor forma da igreja existir é a forma congregacional, onde o corpo, a igreja local, toma as decisões para aquele povo. As decisões financeiras, as decisões ministeriais, as decisões de liderança. Tem líder que é bênção, mas se ele pecar, se ele for acusado de algum crime, é claro que tem que ser tudo investigado, mas o ministério dele deve ser colocado à prova. Às vezes ele pode ser reprovado. Timóteo capítulo 3 vai dizer ali as características do líder. Se o líder não tem uma daquelas características, então ele deve ser colocado de lado. Teve o caso do pastor Paulo Júnior, que me abençoou muito. Paulo Júnior, ele era pastor e renomado aí, né, bem conhecido, mas ele percebeu e a sua igreja o advertiu. A igreja dele, né, os líderes, observaram que tinha um aspecto da vida dele que ele não estava sendo um bom exemplo, né? Parece que ele tinha um problema de ser explosivo, nervoso e tal, e ele se tornou desqualificado para o ministério. E o que aconteceu? Ele pediu para sair. A igreja pediu ele para se retirar. E agora ele está num processo de tratamento e tal, se afastou da liderança. Olha que exemplo bonito, lindo. Se o pastor, ele em algum aspecto, ele é reprovado, então ele tem que se afastar. Mas os pastores, donos de igreja, eles não se afastam, eles são os donos, eles que mandam. Então isso é um perigo muito grande. E nós precisamos ter cuidado com essas igrejas. Então meu vídeo aqui é para abençoar a sua vida. É para ajudar você a continuar firme em Cristo e na igreja. Esse vídeo aqui não é para você se afastar de igreja, não quero saber de igreja, não. A igreja é plano de Deus. Mas você tem que ter cuidado, porque tem igrejas e igrejas. Pelo fruto, nós saberemos se essas igrejas estão firmes na videira verdadeira, ou se é espinho, ou se é uma fruta amarga. A gente vai perceber, com certeza. Você percebe, né? Você chega num pé de manga e você sabe que ali é manga. Você chega num quiabento, você vai procurar manga num quiabento, você vai se furar lá. Então, esse vídeo é com essa intenção, de alertar você, cuidado, porque Deus vai pedir conta de você pelas escolhas que você fez, bem como Deus vai pedir conta desses líderes também. Então, fica firme na presença do Senhor, ore a Deus, busque uma boa igreja, uma igreja séria, uma igreja bíblica, para que você permaneça firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no trabalho do Senhor, na obra do Senhor, o seu trabalho não é vão. Então é isso o nosso vídeo, obrigada por você me acompanhar até aqui, e até a próxima, eu farei outros vídeos aqui, quem sabe do R.R. Soares, né, o cunhado aí do Edir Macedo. Então vamos lá, depois eu vejo isso daí. Deus abençoe, até a próxima.